que nós estamos fazendo a campanha, né? O estudo é de Atos, não é? É Atos capítulo 5, a partir do versículo 17. Nós vamos ler ele todo para encerrar, mas eu vou trabalhar somente um versículo, tá? Só para vocês entenderem. Eu acho que eu vou ler ele sozinho, eu vou ler ele mais rápido, para a gente ganhar tempo, tá? Os apóstolos são milagrosamente tirados da prisão e dão testemunhos perante o Sinédrio, o conselho de Gamaliel. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram os servidores ao cárcere, para que de lá os trouxessem. Mas, tendo lá ido os servidores, não acharam na prisão, e voltando-lo, anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança e os guardas que estavam fora diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes, dizendo: eis que os homens que cerraste na prisão estão no templo ensinando o povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temia ser apedrejado pelo povo. E trazendo-os, apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestemos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo-lhe isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas levantando-se no conselho certo fariseu chamado Gamaliel, que foi o professor, o mestre de Paulo, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levasse para fora os apóstolos. E disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a este homem. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homem, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, tendo-os açoitado, mandaram que ele não falasse no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo, nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Glória a Deus. E eu vou pegar aqui
somente o 32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo de Deus. Que deu àqueles que lhe obedecem. O Espírito Santo de Deus, Deus deu para quem? Obedece. E aí, a gente vai ver isso aqui. Esses apóstolos, né, sendo João e Pedro e João, sendo açoitados. Eles tinham acabado de acontecer uma cura do paralítico, né, daquele coxo que estava na Porta Formosa. Pegaram eles, prisionaram eles, colocaram eles na prisão. E de repente o anjo do Senhor vai lá e tira ele, com as portas, os guardas estavam lá, tudo lá, as portas fechadas. O anjo do Senhor tira eles e leva eles para onde? Para dentro do templo, para não perder tempo, anunciar a palavra, para anunciar Jesus. Tira eles de lá e corta lá. Aí de repente está lá, vem um anunciando: olha, aqueles homens que vocês prenderam estão lá no templo pregando. Aí eles correram lá para os guardas. Quando chegou lá, tudo arrumadinho, os guardas lá guardando a cela vazia. A cela vazia. Os guardas, tudo lá, as portas fechadinhas. E mesmo assim, esse povo não crê. Olha a incredulidade, a dureza do coração. Não creram. Quem poderia fazer isso? Se não fosse o próprio Deus? Mesmo assim, eles não creram. E Deus deu oportunidade. Não deu? Se tirou lá. Deus não podia ter arrancado os homicidas lá e feito alguma coisa? Poderia, mas Deus quis dar outra oportunidade, mostrar para aquele povo. Tirou, mandou o anjo, tirou eles e transportou eles para outro canto. E aí, nós vamos vendo, esse texto todinho, do 17, versículo 17, até o 42, nós vamos ver muitas verdades sendo ditas. E nós vamos ver muitas consequências dessas verdades. Nós vamos ver as verdades. Quem é a verdade? Quem é a verdade? Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, o conselho pegou essa verdade, o conselho, essa religiosidade morta. Esses líderes religiosos, esses sacerdotes, e fizeram o que com a verdade? Eles atacaram a verdade. O conselho foi em cima da verdade, atacando Jesus. Tanto é que eles nem falam o nome de Jesus. Eles falam: este homem, você quer lançar o sangue deste homem sobre a nossa vida? Nem pronuncia o nome de Jesus. Fala: este homem. E eles atacaram essa verdade simplesmente por inveja, por ciúmes. Não aceitaram a ver, que os olhos estavam mostrando, dava para eles ver nitidamente, eles podiam ver, mas eles preferiram atacar essa verdade. Já os apóstolos, nós vamos ver essa verdade dos apóstolos. Os apóstolos não, os apóstolos afirmou: vocês mataram, mas nós não vamos nos calar. Nós não, o que importa a nós? Obedecer ao homem ou a Deus? A Deus. Eles afirmaram que Jesus Cristo morreu para nos dar a chance da salvação, para nos dar a salvação, que Ele morreu por isso. Então os apóstolos não vão ver essa verdade, o apóstolo combatendo essa verdade, afirmada por eles. Aí depois nós vamos ver outra verdade, a verdade mascarada, a verdade evitada de Gamaliel. Gamaliel era um mestre, ele conhecia, ele sabia, ele entendia a lei, ele conhecia a lei. E aqui dá para a gente ver uma verdade. Não adianta ter conhecimento. Se eu tiver conhecimento e não tiver experiência com Deus, se eu não tiver Deus na minha vida, não adianta de nada. Porque se adiantar, Satanás, porque tem conhecimento da Bíblia, sabe tudo. Então conhecimento não faz a diferença para nós. Mas é necessário conhecer? Sim. Ontem nós vimos na escola bíblica dominical. É necessário conhecer. Não é necessário só ler a palavra, gente. Não é necessário. Não dá para só ler a palavra. Não dá para só ouvir a palavra. Não dá.
Não vai ter ligação, não vai ter efeito, não vai ter frutos gerados só da leitura. Se você não estudar a palavra, não vai entender. Porque tem gente que fala assim, mas eu leio a palavra, eu não entendo nada. Não estuda. Tem que estudar. Tem que estudar. Todas as manhãs, as palavras que a gente vem aqui na frente para ministrar. Fala, Alessandra, tem que estudar? Tem que ter conhecimento, tem que estudar. Mas antes disso, tu tem que ter as 3 formas. Você tem que ler, ontem nós vimos isso. Você tem que estudar. Se você não estuda, pelo menos você vai atrás de quem te explica ela. Por isso o culto de terça-feira é muito importante. E tem muita gente banalizando o culto de terça-feira. Culto de terça-feira é culto de ensino. Todo mundo abre mão do culto de terça-feira para vir no domingo. Não é que no domingo também você não aprende. Claro que aprende, mas o culto de terça-feira é culto de ensino. A escola bíblica dominical. Quanto de falta que nós temos na escola bíblica dominical? Na escola bíblica dominical a gente aprende. Então basta apenas eu ler e não basta apenas eu conhecer. E nem ser explicada, ser estudada. Eu tenho que praticar. Eu tenho que obedecer. E aqui vai falando. Então nós vamos vendo essa verdade. Evitada de Gamaliel. Gamaliel fala, opa, não mata ele não. Vamos levar aqui, deixa ele sair ali fora. Vamos fazer um grupinho aqui. Vamos combinar um negócio aqui. Não mata não. Você viu Judas? Você viu esse outro aqui? Eles fizeram. Eles arrebanharam um milhar de pessoas. Saíram. Mas depois você viu que acabou, dispersou e acabou. Vai ser a mesma coisa com esse homem, com esse Jesus aí. Vai dispersar, o povo vai vir, vai revoltar tudinho. Mas se for de Deus, vai. Se não for de Deus, vai parar e pronto. Essa verdade é evitada, porque o homem era mestre, conhecia a palavra, ele sabia que tinha uma promessa que o rei viria, que iria salvar a humanidade. Eles sabiam disso, ele ensinava, ele tinha conhecimento. Ele tinha conhecimento. Ele evitou a verdade. Quantos de nós evitamos quando a gente somos confrontados? A gente evita de falar a verdade. A gente não confirma a verdade. Ou a gente ataca. E tem a verdade da igreja. Que foi onde aqui a partir do 39. Né? Eles vão falar, eles vão anunciar. Eles vão anunciar que eles foram para o templo. E a igreja é responsável por anunciar. Quem é a igreja? Nós. Então nós somos testemunhas vivas de Jesus. Testemunha, só é testemunha quem viu e quem ouviu. Eu posso ter testemunha de um crime, alguma coisa que eu não vi, que eu não ouvi, eu não estava lá? Não. Então testemunha é quem viu e quem ouviu. Todo cristão, ele é testemunha. Ele é testemunha, tanto para o bem, como para o mal. Não tem como, não tem meio termo. Todos nós, crentes, filhos de Deus, cristãos, somos testemunhas. Para o bem, ou para o mal. Ou eu sirvo para aproximar as pessoas de Jesus, ou eu sirvo para afastar as pessoas de Jesus. Nós não somos neutros nessa caminhada cristã. Nós não somos. Nós temos essa responsabilidade. Todos nós. Pode bater no seu peito e dizer para você: qual verdade tem sido a sua vida? Qual a verdade? A verdade atacada? A verdade afirmada? A verdade evitada? Ou a verdade anunciada? Que tipo de verdade nós temos defendido? Que tipo de verdade nós somos testemunhas? O mundo precisa de ouvir. O mundo precisa de ouvir testemunhos. O mundo tem sede de testemunhos. O mundo lá fora tem sede de ver na minha vida e ver Jesus na minha vida, na sua vida. Eles têm que ver Jesus, a fidelidade de Jesus.
Por isso que muita gente recebe o milagre, recebe a sua bênção e se cala. Eu tenho vergonha de testemunhar, de pegar o microfone e de falar. Os tímidos herdarão o reino do céu, os covardes herdarão o reino do céu. Lá em Apocalipse, vai falar sobre isso. Se não me engano, em Apocalipse 1, versículo 21. Os covardes, os tímidos, não entrarão no reino do céu. E a não anunciar essa verdade é covardia. Eu não preciso do microfone para anunciar a verdade. Eu não preciso de um altar para anunciar a verdade. Eu não preciso. Dentro da minha casa eu posso anunciar essa verdade. Lá em Atos capítulo 1, no versículo 8 vai dizer: sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Eu posso ser testemunha dentro da minha casa, eu posso ser testemunha na minha igreja, eu posso ter testemunha no meu trabalho, eu posso ter testemunha fora do meu país, na minha cidade, aonde eu for. Moody, que foi o maior evangelista, ele disse assim, se eu não testemunhar, pelo menos todos os dias, pelo menos para uma pessoa, eu me sinto vazio. Todos os dias eu sinto a necessidade de dar testemunhos, pelo menos para uma vida. Todos os dias da vida dele, ele dá testemunho de uma vida, porque o mundo necessita de ver isso em nós. O mundo necessita de ver a fidelidade, de ver a cruz, o preço que Jesus pagou para podermos nos dar essa chance, essa oportunidade. Eu preciso de testemunhar esse amor. Eu preciso de abrir minha boca e falar desse amor. Mas como que eu falo? Só eu? Se eu, Alessandrinha, falar somente as minhas palavras, o Senhor não tem compromisso com as minhas palavras. O Senhor não tem compromisso com o que eu falo. O Senhor tem compromisso com a palavra dEle. Se eu anuncio a palavra dEle, é com essa palavra que Ele tem compromisso. Então não olha para mim, para pregador, não olha para o ministrante, não olha para mim, mas olha o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo a palavra. Essa palavra, o Senhor tem compromisso com ela. Aí tem muita gente questionando: mas fulano de tal, a vida dele está toda desconcertada, e ele pregando. Ele está pregando a palavra dele? Ele que vai pagar o preço depois. Se Jesus usa o que Ele quer, Jesus usa uma mula, usou um jumento, usa tudo que Ele quiser. Ele usa, porque o compromisso dele não é com o jumento, o compromisso dele é com a palavra. Se está aqui na palavra, por isso que é importante conhecer a palavra. Você não ficar comendo, a gente não ficar comendo coisas que não está dentro aqui, coisas estragadas, mastigadas e vomitar dentro da sua boca. Se está aqui, tem algum impedimento disso aqui na sua vida? Para você ler, para você tentar estudar, conhecer? Por comodismo, parar? Anunciar. Todos nós temos a capacidade de testemunhar e anunciar essa verdade. Anunciar, ser testemunhas do amor de Deus. Porque aí o Espírito Santo de Deus, se estiver com a gente, o que Ele vai fazer? Eu vou testemunhar. O Espírito Santo de Deus, Ele vai confirmar. Eu tenho que anunciar, eu tenho que testemunhar. E quem vai fazer a obra? Quem vai convencer? E quem vai convencer o pecador do pecado? Quem é que vai fazer a transformação? Sou eu? Não. Deus só falou para mim: sereis a minha testemunha. Eu vou testemunhar por onde eu vou. Olha o que Deus fez na minha vida. Olha onde Deus me tirou. Olha onde Deus me tirou. Olha quem eu era. Olha o que Deus fez na minha vida. Olha, é isso que o mundo quer ver. Não precisa nem de você falar. Tem dentro da sua casa, com seus filhos. Tem muitos maridos, muitos filhos dizendo que não vem para a igreja, porque para ser crente igual suas esposas, seus esposos, seus filhos ou seus pais, querem. Muito triste essa realidade. Por falta de quê? De testemunho. Porque ninguém pode dizer quem eu sou. Vocês não podem dizer quem é Alessandro. Vocês não podem. Sabe quem vai poder dizer quem é Alessandro? É o Marquinhos, meu marido. E minhas filhas.
Eles vão saber. Minha mãe, eles vão falar, meus irmãos, eles vão falar, essa Alessandra, minha irmã é assim, 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 assado. A minha esposa é assim, 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 assado. A minha mãe é assim, assim, assado. Eles vão ser a minha testemunha de quem eu sou. Não aqui. Aqui eu posso vir com a capa, mas lá não. Na minha casa, na minha primeira igreja, eu sou quem eu sou. E lá nós temos que ser testemunhas. Anunciar a Jesus. Anunciar Jesus dentro da nossa casa. Noé salvou a sua família. E Noé salvou a humanidade. Através do seu testemunho, que ele conseguiu salvar a sua família. Então essa é a palavra de hoje. Sejamos testemunhas. Nunca covardamos. Nunca covardamos. Fala a verdade. Fala do amor de Deus. Fala do que Deus fez na sua vida. Tira essa covardia, tira esse medo e anuncia. Seja testemunha. As pessoas têm que olhar para você. Tá tudo aqui, ó. Você tem passado por tanta tribulação, tanta coisa. Mas você bota o sorriso e vem anunciando. Anunciando. Testemunhando. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Dá um abraço numa pessoa, pergunta para a pessoa, olha, Jesus me curou, Jesus fez isso na minha vida, Jesus me salvou, Jesus é fiel. Fala isso pelo menos para uma pessoa todos os dias. E nós teremos a nossa mundo transformado através de uma pequena ação nossa, a pequeno testemunho, que é grandioso perante o Senhor. Amém? Amém.